Shime é um filme de terror japonês de 2024 que pouquíssimas pessoas assistiram e menos ainda estão comentando sobre ele. Eu posso falar por mim, tá? Foi uma das experiências com filme de terror mais interessantes que eu tive nos últimos meses. Eu saí desse filme com uma tela azul, sabe? Quando você fica ali, não sei se eu entendi, mas isso é interessantíssimo, porque te faz pensar, o filme te persegue por vários dias e você revisita o filme, você lembra dos momentos e isso é maravilhoso. E afinal de contas, que diabo de filme é esse? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos, hoje pra gente falar sobre Shime, filme japonês de 2024, dirigido por ele, Kiyoshi Kurosawa, mesmo diretor de Pose, mesmo diretor de Akira, mesmo diretor de Creepy e vários outros. Se você gosta do diretor, se você gosta dessas obras, muito provavelmente Shime vai te interessar, porque segue uma linha tanto estética, tanto atmosférica, digamos assim, quanto narrativa do que o Kurosawa trabalha nos seus filmes de terror. Não é um filme de terror que ele vai te apresentar o que você espera, não vai te explicar o que você quer que seja explicado, e a gente tem que desmistificar essa coisa que as pessoas, pelo menos eu acho, tá? Que as pessoas têm muito, eu preciso entender absolutamente tudo que eu vi em tela. Não, isso precisa ter uma resposta, isso precisa ter uma interpretação. Eu vou dar a minha interpretação sobre esse filme nesse vídeo, mas não necessariamente quer dizer que ela é a correta. E isso é maravilhoso no filme, quando ele abre esse universo, quando ele abre essas possibilidades, e Shime faz isso e faz isso muito bem, de uma forma instigante. Se você ainda não é membro aqui do Refúgio Cult, considere se tornar um, claro, se você puder, quiser, que a nossa comunidade tem crescido cada vez mais, tem várias novidades vindo aí para os membros em 2025, já em janeiro a gente tem live para os membros, tem vídeo exclusivo para os membros e muito mais, então ó, link aqui na descrição. Já começa que Shime, Lucas, onde que eu vejo Shime? Onde que eu vejo os filmes? As pessoas perguntam, né? Eu quero fazer um vídeo sobre isso, como as pessoas estão extremamente mal acostumadas em querer saber tudo mastigado, aonde que tá tal filme e tal. Tem filmes que não dá pra falar onde tá por motivos óbvios, né? O canal ele vai ser derrubado se eu falar, né? E as pessoas ficam revoltadas comigo nos comentários, não, porque é uma falha terrível você não falar onde tá esse filme. Sendo que eu faço lista de Netflix, de Prime Video Max aqui direto. Quando eu não falo, é porque não tá nesses streams. Esse filme aqui, digamos que é o primeiro filme NFT. Sabe o conceito de NFT? Lucas, não sei. Ó o Google aí, né? Mas NFT, aquela coisa e tal, você dá um dinheiro, paga, compra uma obra de arte, compra um negócio. E eles fizeram desse jeito autêntico, digamos assim, mas que ao mesmo tempo é meio que um esquema de aluguel. Você entra num site japonês chamado Roadstead, mais uma vez, Roadstead. Lá o filme tá como um NFT que você pode alugar, você dá um valor lá específico, você pode pagar por um dia, por uma semana, enfim. Mas tem outras formas de você conseguir ver o filme pela internet também. E talvez você esteja se perguntando, Lucas, você já não fez a sua lista de melhores filmes de terror de 2024? Sim, eu já fiz essa lista, já foi lançada. Por que Shime então não tá, se esse filme é tão bom, né? Ele estaria, mas eu priorizei longas nessa lista de terror. Shime é um filme de 45 minutos de duração, tá? Mas não subestime, por favor, o filme por conta disso. A nova pedrada de Kiyoshi Kurosawa segue Takuji Matsuoka, que é um professor de culinária. O cara ali por volta de uns 40 e poucos anos, ele está ensinando ali os seus alunos como cortar as coisas, a arte da culinária, aquela coisa MasterChef com delicadeza, com arte, com aquela coisa que dá gosto de ver, né? Só que Takuji, ele é um cara que
ele não tá tão satisfeito de estar ali mais como professor. Ele quer voltar a atuar, a trabalhar em restaurante, sendo chefe, sendo o líder da cozinha ali, mandando em restaurante. Então, ele tá correndo atrás, ele tá participando de entrevista de emprego, né? Aí a gente vê um pouco dessa dinâmica familiar que ele tem e essa busca. Só que as aulas de Takuji serão transformadas quando um aluno dele tá esquisito, ele tá estranho. Ele tá cortando a cebola e ele não para de cortar a cebola. E o Takuji fala, para de cortar a cebola. O menino continua cortando a cebola. Não, você tá cortando demais a cebola. E o moleque daquele jeito. E esse menino fala que tá escutando um badalo, né? Chime vem de badalo, né? Na balada, Lucas, não, badalo na cabeça, né? Um tuts-tuts, mas é um como se fosse um sino, alguma coisa. E ele fala que aquilo tá perturbando ele, aquilo tá perseguindo, o menino vai variando das ideias e a cada aula que vai passando, né, aquela situação vai ficando mais nefasta, vai ficando mais sombria e mais imprevisível, digamos assim. Você acha, apenas acha, que esse filme de 45 minutos aqui, ele vai ser isso? Nossa, é uma maldição? O que que é? É uma coisa espiritual? É uma coisa ritualística? O que que é? O que que tá acontecendo? E os filmes do Kurosawa tem essa coisa fantasmagórica, né? Tem uma coisa, só que é muito sutil, é muito minimalista, muita coisa não é dita. Algumas coisas são mostradas, outras não, outras a gente só ouve. Nesse filme mesmo, a gente só vê a reação do personagem presenciando algo perturbador, algo bizarro, e aquilo já assombra a gente. Que diabo foi que esse povo viu? Né? Então, assim, é um filme sobre várias coisas, na minha opinião, né? É um filme sobre os badalos, principalmente, na cabeça das pessoas, que a gente não enxerga. Eu tenho os meus badalos, você tem os seus badalos, e as pessoas sentem, a gente nunca sabe os badalos que as pessoas estão sentindo, né? A gente nunca sabe os pesos daqueles sinos, daqueles metais. É um filme que fala muito sobre os metais, né? O som muito sutil do filme vai trazendo de uma maneira, outra vez, dizendo minimalista ali, né? Pra trilha, pros efeitos sonoros. Surge aquele badalo. No próprio Takuji, o professor de culinária, quais são os badalos que tem na cabeça desse cara? Porque você pode ter certeza que tem muita coisa na cabeça dele e aquilo vai se desdobrando de uma maneira imprevisível, crua, né? Mais uma coisa bastante comum nas obras do Kiyoshi Kurosawa, é essa crueza na forma como ele estabelece, né, a dinâmica dos personagens. Por exemplo, o personagem pode estar conversando, uma coisa sutil, uma conversa comum, e de repente, pá, ele quebra aquele silêncio, ele quebra aquela coisa banal, digamos assim, com algo chocante. Inclusive, tem uma cena na meiuca desse filme aqui, que um personagem ataca uma outra personagem, que é de uma crueza, ao mesmo tempo de uma visceralidade, que me deu bastante agonia, sabe? E talvez um filme minimalista, que apresenta poucas coisas, mas muito tá na sua atmosfera, muito tá no que não é dito também, ele poderia ser um filme completamente esquecível ou ruim, mas a direção do Kiyoshi Kurosawa aqui, como ele estabelece essas cenas, como ele observa os personagens, como ele traz pontos de vistas ali, meio, tá, por que a câmera fez essa rotação? Será um ponto de vista do personagem? Então, assim, é muito intrigante. É uma direção que te deixa engajado, que cresce aquela coisa sombria e assustadora, eu diria. Assustadora com simples. Não, mais uma vez, necessariamente, você precisa ver um monte de coisa. Ah, o diabo tá em tela. Ah, um monstro absurdo. Não. Às vezes, com a cara do protagonista, aqui feito pelo Matsui Yoshioka, maravilhosamente bem, porque o cara, ele consegue trazer uma certa apatia, ele consegue trazer um rosto ali meio perturbado, deslumbrado. É uma mistura de coisas que você não vai saber decifrar. E as atitudes dele vai te fazer pensar que diabo que esse cara tá fazendo, que ele quer da vida, sabe? Eu acho essa dinâmica bastante fascinante, sabe? E muito pela interpretação do cara também, enfim. Então, dito isso, é um filme que consegue ser muito ambíguo nessas coisas, né? O que eu tô vendo,
em relação aos comportamentos daquele personagem. Você vê que tem o lance da aflição, tem o lance dos personagens estarem numa melancolia, de estarem vivendo num piloto automático, sabe-se lá por quanto tempo, por quantos anos, e como essa coisa vai se transformando numa certa obsessão que vai corroendo esses personagens, e daí a gente vai vendo o terror aqui e ali. O terror psicológico, o terror físico, que hora ou outra também está presente. Tem uma coisa nesse filme interessantíssima, uma frase dita pelo próprio protagonista em determinado ponto, que ele fala para um detetive lá, em certa hora, ele fala, não, a gente tá aqui nesse lugar justamente para distrair, né? A gente tá aqui para focar, para cuidar da comida e tal, e a gente tá envolto, né, de facas, de coisas perigosas, né? Mas são esses instrumentos perigosos, aquele monte de faca e tal, que fazem todo o processo da culinária, da comida e tal, e fazem acontecer, fazem a vida acontecer. E eu achei isso tão brilhante, no sentido de, é isso, eu acho que é uma síntese da vida, né? A gente vive com tanta coisa perigosa ao redor, tanta ameaça. É óbvio que a gente não pode ficar paranoico com isso, senão, né, a gente enlouquece, o que vai ser do mundo, da vida, mas é isso, e como o Kurosawa traz isso como terror desse filme de maneira sutil, é que o torna interessantíssimo. E a gente brinca, né, os pensamentos intrusivos, todo mundo tem pensamentos intrusivos e tal, e tendo tanta coisa perigosa ao redor, tantos instrumentos, tantos metais, e quando esses pensamentos intrusivos eles vencem, sabe? É mais ou menos por aí. E sim, a ambiguidade aqui às vezes ela é demais, né? Os espaços em branco, digamos assim, entre aspas, às vezes é demais, sim, mas se permita também deixar isso fazer parte genuína da sua experiência e não necessariamente leve isso como algo negativo, e sim como algo que faz parte da mensagem do filme, da experiência do filme, né, como ela deve ser. Então é isso, meus amigos. Chime, pra mim, é um filmaço, por mais estranho, por mais desconfortável que ele possa parecer, né, e por mais tela azul, e é uma tela azul gigantesca aqui, tá? Eu dou uma nota 8.5 para Chime, mais uma canetada do Kiyoshi Kurosawa. Quem, mais uma vez, né, ama os seus filmes, é um dos meus diretores favoritos, tá, da atualidade. Inclusive tem filme novo dele vindo aí em 2025, já tô ansiosíssimo, espero que venha pro cinema aqui do Brasil. E é sempre muito bom experienciar a forma de horror discreta, minimalista, sutil, mas não menos assombrosa que esse cara consegue dominar. Atenção! Aviso de spoiler. A partir de agora, continue por sua conta e risco. Bem, as aulas de Takuji são, digamos, interrompidas ali, e o impacto ele cresce e a gente tem ali, opa, peraí, o que tá acontecendo com essa galera? Quando o aluno dele esquisito, que ficava ali e tal, né, muito focado, ele começa a falar, eu tô nessa aula para me distrair dos badalos da minha cabeça. Eu tô aqui porque eu consigo focar numa coisa, é por isso que ele ficava 2 horas cortando uma cebola para distrair. Só que chega num ponto, depois de algumas aulas, né, que o cara tá tão perturbado, o professor fala, você tá bem, meu querido? Né, e ele fala, ó, os badalos na cabeça, ele fala, inclusive, né, que se tornou uma máquina, que mesclou, que fundiu, o cara já tava em outra dimensão, né, e ele fala pro professor, eu vou te mostrar como o meu cérebro é uma máquina, né, então ele cata uma facona, uma senhora faca, né, e ó, pum, no pescocinho, e aí o professor, o Takuji, né, que é um cara mais pleno, mais sério ali, ele se desespera, as meninas da sala saem gritando e tal, e o moleque morre ali no chão da sala mesmo. Mas é aqui que a estranheza de Chime, o terror de Chime, ele toma conta de uma maneira diferenciada e intrigante, porque ele, sei lá, 2 dias depois, o Takuji, o professor, ele já tá de boa, ele já tá inabalável, ele já tá descansado ali, é como se na hora ele ficou assustado com aquilo, mas aquilo foi algo tão... Passou. Mas
será que não é porque os badalos da cabeça do professor, e aí de vez em quando, né, no som ali, mais uma vez, o design de som desse filme é maravilhoso, a gente sente um badalinho de sino, né, quando o Takuji tá ali sozinho, mostrando que ele também tem os seus badalos. Então, será que é porque, apesar daquilo ter sido muito chocante, não foi o suficiente para deixar ele traumatizado? Seria até algo normal para ele? E nisso a gente vai vendo Takuji tentando arrumar um emprego, tentando convencer o pessoal de trabalhar em restaurante. Você vê que ele tá ansioso, que ele tá agoniado, mas nesses momentos é que a gente vê ele mais a flor da pele e tal. A família dele também é uma dinâmica meio estranha, meio esquisita, ele meio distante da mulher, do filho, a mulher dele como se quase fossem robôs ali vivendo no piloto automático. Uma vida meio infeliz, meio medíocre, sabe? E o estopim disso, essa calmaria do Takuji, do professor, ela se despedaça da maneira mais perturbadora possível quando ele tá dando aula para uma aluna sozinho lá, né? Tá lá na sala de aula, mas ela tá sozinha. E aí ela tá cortando um frango, é para ela cortar o frango, mas ela se recusa e ela começa a indagar ele, negócio do frango, coisa e tal. E Takuji simplesmente cata uma facona, mais uma vez, uma senhora faca, e vai pra cima e ataca a moça do nada. Ela tava de costas e ele vai. E essa cena é uma cena crua, é uma cena pesada, tá? Que ela vai desesperada correndo pela sala e ele vai atrás, e é 1, e é 5, e é 10 facadas até a moça, enfim, morrer. Takuji faz isso de uma maneira assustadoramente calma, normal, da mesma forma que ele embrulha ali a menina, que ele limpa o chão, que ele leva ela para um matagal, esconde ela no meio do mato, né? E aí ele vai andando, ele sai tranquilo de lá, porém ele começa a correr depois, né, que ele sai, porque parece que de vez em quando cai a ficha do cara. Ele fala, opa, fiz merda, né, fiz besteira, então ele sai correndo numa cena também sensacional. E nisso ele vai tocando a vida normalmente. E na casa dele, mais uma vez, latas, facas, né? Esses objetos que a gente tem. A mulher dele coleciona, cata latinha, vende latinha, sei lá o que ela faz, mas tem um monte de latinha. E ela vai amassando as latinhas e é um barulho irritante. E é meio que a trilha sonora da casa deles. Então é um cotidiano, é uma rotina desgastante. É uma coisa que minuciosamente vai deixando aquele personagem, apesar de externamente não parecer, mais perturbado, né? Tanto é que ele chegou ao ponto de simplesmente matar a aluna, né? Por isso, meus amigos, e por várias outras coisas, terapia, você tá aguentando isso há tanto tempo, há tantos anos, vá fazer uma terapia. Em uma das melhores cenas do filme, né, ele volta pra escola, uma moça que trabalha lá fala, fulana sumiu, tá desaparecida, é a menina que ele, né, matou. Só que chega uma aluna, uma outra pessoa e fala, não, a fulana tá lá na sala te esperando. Aí ele fala, ué, né, ele pensa, ué, fala, não, tá lá, né. E aí ele vai até a sala, ele chega à sala, tem uma cadeira, a cadeira tá vazia, a menina fala, ué, mas ela tava aqui, ela tava sentada ali. E aí ele não entende e tal. Só que aí a câmera volta pro rosto deles, né? E a gente ouve a cadeira mexendo. E aí eles se assustam. A menina sai correndo desesperada e ele também se assusta. Ele também sai vazado. Mais uma vez, a gente não viu. Mas a cadeira mexeu. A cadeira tava sozinha. A sala tava sozinha, né? A coisa... Mais uma vez, o Kurosawa, ele gosta de trazer essa coisa de fantasma, de espíritos aqui de uma forma delicada pra caramba, mas também estando presente a perseguição dessa menina ali com ele, ficou ali o espírito dela, né? E finalmente conseguiu quebrar um pouco da apatia daquele cara. Takuji vai pra mais uma reunião com a galera do restaurante lá e ele se esforçando pra caramba, super animado e tal, só que os caras veem que ele tá desesperado demais, talvez inclusive desestabilizado, e eles falam, ó, vai rolar não, é melhor você dar suas aulinhas e tal. E aí, né, o mundo dele caiu, né, a esperança dele de tentar ter uma coisinha diferente e tal. E nesse momento, um outro maluco, né, numa outra mesa, pega uma faca e vai atacar uma moça.
né? Ali do absoluto Neida. Não sabemos porquê, né? Sei lá se é crime passional, o que é, né? Mas a galera consegue impedir, segura esse cara. Mais uma vez, hein? Percebam que o instrumento que a galera usa para matar os outros aqui é faca. São as facas na culinária, são as facas usadas para botar o alimento na mesa. Instrumentos que servem como armas para os badalos da cabeça dessa galera que tá insustentável e vai fazer besteira. Takuji volta para casa angustiado. Aqui a gente sente a tristeza, a melancolia dele, aquela coisa de fracasso, aquela única esperança dele que foi embora. Só que a campainha toca, né? É tipo um interfone, ele vai ver ali do nada. O interfone tem como se fosse uma interferência no interfone, olha só. E na imagem, mais uma vez, remetendo o Kurosawa, trazendo aí essa coisa do fantasma, né? Apesar de não ser, né, explícito isso, mas é como se ele estivesse sendo perseguido ali por um fantasma, por alguém que ele matou. E na hora que Takuji vai abrir a porta para ver se tem alguém, fantasminha, você tá aí? Não tem absolutamente ninguém. Mas tem uma coisa, né? Na casa dele tava um silêncio, tava sombrio, tava escuro, tava solitário, mas tava silêncio. Quando ele abre a porta, o barulho externo, um barulho desconcertante, né? Aquela coisa do mundo acontecendo, aquele caos, e ele sai na rua e ele olha para um lado, não tem ninguém, ele olha para o outro, não tem ninguém, a câmera, o jogo de câmera, como se fosse ele observando ele mesmo, é uma coisa maluca, sabe? É como se ele tivesse se separado dele mesmo, ou ele já não se sentisse pertencente àquele mundo externo. Takuji volta para casa calmamente, fecha a porta, o barulho cessa. Mais uma vez ele estava no seu escuro, na sua solidão. É quase, aqui eu tô viajando legal, mas é quase como se a casa dele escura, sombria, fosse a mente dele, e ele entendesse que a mente dele era aquilo. Era uma pessoa sombria, uma pessoa, dependendo do ponto de vista, maligna, afinal ele se tornou um assassino, né? E ele enxerga lá no fundo da casa uma porta com uma luz, e ele vai em direção nessa porta, e aí, obviamente, a ambiguidade gritando aqui, né, em Chime, mas é como se ele abraçasse aquela escuridão, se ele entendesse que aquele era o mundo dele, ou então ele fosse fazer uma besteira com ele próprio. Também não descarto essa possibilidade, mas fim de Chime. Lucas, é isso? Sim, é isso, né? Mas é aquilo, isso aqui que eu falei pra vocês, essas interpretações do badalo, da escuridão, da casa, das facas, são elementos que estão no filme, mas que abrem um leque gigantesco, né? O que a gente tem de fato é a perturbação do personagem, a aflição do personagem, os demônios internos daquele personagem e como ele tentava manter a aparência independente dos badalos que ele estava sentindo. Não era só o aluno do início dele que estava extremamente perturbado, o professor já estava muito perturbado, né? Ele só sabia atuar melhor, ele só sabia disfarçar bem melhor do que aquele menino, né? Então, assim, é uma experiência bem interessante aí, né? Colocando essas coisas fantasmagóricas e aquele clima, aquela coisa crua, né? Enfim, você assistiu Shine, por acaso? O que você achou do filme? Qual foi a sua experiência com o filme? Deixa aqui nos comentários. E se você não viu, procure. Se você tiver a oportunidade de assistir, assista com a cabeça mais aberta, mas também definitivamente é uma experiência diferentona e que pode te marcar. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho para receber todas as notificações e deixe o seu like, que ajuda muito o Refúgio Cult. E eu vou ficando por aqui, meus amigos. Caso você ainda não tenha assistido os últimos vídeos do canal, ó, estão aparecendo bem aqui do meu lado, é só clicar, assistir caso o YouTube não tenha te mandado. Um grande abraço e até mais.